Saudações, meus amigos, espero que estejam bem. Eu sou Denise Baruzzi Brandão e estou aqui no Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca, trazendo a parte 9 final da nossa gravação de ensinamentos do livro Mistérios Desvelados, escrito por Guy Ballard na década de 1930. Por que não deixar o poderoso Deus interior tomar conta por completo e manobrar a qualquer situação? Este poder interno não conhece dominação e é sempre invencível. A grande lei cósmica não discrimina mais do que o fez a tábua de multiplicação. Se alguém comete erro ao aplicá-la, ou a eletricidade, quando alguém, ignorando a lei que lhe governa o emprego, tenta dirigir-lhe a força sem conhecer o modo de controlá-la. Os grandes decretos imutáveis que por todo sempre mantêm a ordem no reino infinito da vida manifestada se baseiam todos no grande princípio uno da criação, amor. Isso é o coração, a fonte de tudo, e o verdadeiro centro em torno do qual se realiza a existência no mundo da forma. Amor é harmonia e sem ele, no princípio de uma forma, esta forma não poderia vir à existência de modo algum. Amor é o poder coesivo do universo e sem ele um universo não poderia existir. Em vosso mundo científico, o amor se expressa como força de atração entre os elétrons e a inteligência diretriz que os compele para a forma, o poder que os conserva girando em torno de um núcleo central e o alentro dentro do núcleo que para este os atrai. A mesma coisa é verdadeira para todo e qualquer vórtice de força em toda parte da criação. Um núcleo central, com os elétrons girando-lhe em torno, formam um átomo. Este núcleo de amor está para o átomo como o polo magnético para a Terra e a espinha dorsal para o corpo humano. Sem um núcleo central ou centro do coração, só a luz universal informe, os elétrons que enchem o infinito e giram em volta do grande Sol central. O elétron é espírito puro ou luz de Deus. Ele permanece para sempre incontaminado e perfeito. É eternamente autossustentado, indestrutível, autoluminoso e inteligente. Se não o fosse, não poderia obedecer e nem obedeceria à lei, atividade dirigente do amor. Ele é imortal, inteligente, luz, energia, sempre pura, a única real e legítima substância da qual tudo é feito no universo, a eternamente perfeita vida essência de Deus. O espaço interestelar é preenchido por essa pura essência luz. Não é escuro nem é caos, como tem sido a ignorante e limitada concepção do débil intelecto humano. Esse grande oceano de luz universal que existe por toda parte, por toda a infinidade, é constantemente trazido à forma e recebe esta ou aquela qualidade, de acordo com o modo pelo qual os elétrons são mantidos pelo amor em torno de um ponto central ou núcleo. O número de elétrons que se combinam uns aos outros num átomo específico resulta e é determinado pelo pensamento consciente. A intensidade com que eles giram em volta do núcleo central resulta e é determinada pelo sentimento. A intensidade do deslocamento e movimento giratório dentro do núcleo central é o alento de Deus e, portanto, a mais concentrada atividade do amor divino. Falando em termos científicos, seria denominado força centrípeta. São estes os fatores determinantes da qualidade de um átomo. Desse modo, vereis o átomo como uma entidade, uma coisa viva que respira, criada ou trazida à existência pelo alento, o amor de Deus, através da vontade da inteligência autoconsciente. Dessa maneira, o Verbo se fez carne, pensamento e sentimento constituem um mecanismo que a inteligência autoconsciente emprega para realizar essa manifestação do seu ser. O pensamento destrutivo e o sentimento discordante alteram de tal modo a proporção e o grau de velocidade dos elétrons no interior dos átomos,
que a duração do alento de Deus dentro do polo é mudada. A duração do alento é decretada pela vontade da consciência que usa essa particular espécie de átomo. Quando essa vontade diretriz consciente é retirada, os elétrons perdem sua polaridade e se dispersam procurando seu caminho de volta, inteligentemente, notai, para o grande Sol central, repolarizando-se. Ali recebem somente amor, pois o alento de Deus é interminável e a ordem, que é a primeira lei, é eternamente mantida. Alguns cientistas têm sustentado e ensinado que os planetas colidem no espaço. Tal coisa é impossível. Para isto acontecer, teria que ser arremessado no caos todo o plano da criação. Felizmente, as poderosas leis de Deus não estão subordinadas às opiniões de alguns dos filhos da Terra. Pensem o que pensarem os cientistas terrenos, a criação de Deus está sempre se movendo para adiante e expressando perfeição, cada vez maior. O pensamento construtivo e o sentimento harmonioso dentro da mente e do corpo humano são as atividades do amor e da ordem. Estes permitem que a perfeita proporção e velocidade dos elétrons dentro do átomo se mantenham permanentes. Desse modo, eles buscam o seu caminho inteligentemente até o grande Sol central, para repolarizar-se sempre que houver dispersão e perda da polaridade enquanto for mantida a duração do alento de Deus dentro de seu núcleo. Pela vontade da inteligência diretora autoconsciente que utiliza o corpo no qual eles existem. Desse modo, a qualidade de perfeição e a manutenção da vida num corpo humano estão sempre sob o controle consciente da vontade do indivíduo que o ocupa. A vontade do indivíduo é suprema com relação ao seu templo, e mesmo em caso de acidente, ninguém deixa seu corpo templo enquanto não o quiser. Muitas vezes os padecimentos do corpo, o medo, a incerteza e muitas outras coisas influenciam a personalidade para mudar suas decisões acerca do que decidiu no passado. Mas tudo o que acontece ao corpo estará sempre sob o controle da livre vontade individual. Para compreender a explicação acima, concernente ao elétron e ao controle consciente que o indivíduo tem para governar a estrutura atômica do próprio corpo, através do seu pensamento e sentimento, deve compreender o princípio uno que governa a forma por toda a intensidade. Quando o homem fizer o esforço necessário para provar isto a si mesmo, ou dentro do seu próprio corpo atômico de carne, então tratará de se dominar. Quando tiver feito isto, tudo no universo será voluntário cooperador seu, para realizar o que desejar através do amor. Todo aquele que se faz voluntariamente obediente à lei do amor tem a perfeição em sua mente e em seu mundo permanentemente mantida, e só a ele pertence toda a autoridade e mestria. Só ele tem o direito de ordenar, porque aprendeu primeiro a obedecer. Quando tiver conseguido a obediência da estrutura atômica dentro da sua própria mente e corpo, toda a estrutura atômica fora de sua mente e de seu corpo também lhe obedecerá. Assim, a humanidade, através do pensamento e do sentimento, tem o poder, cada indivíduo dentro de si mesmo, de se elevar a maior altura ou submergir na maior grandeza. Cada um por si só determina seu próprio caminho da experiência. Pelo controle consciente de sua atenção, quando aquilo que permite a própria mente aceitar pode andar e falar com Deus, face a face, ou desviando-se de Deus torna-se inferior aos animais, mergulhando sua consciência humana no mais profundo esquecimento. Neste último caso, a chama de Deus dentro dele se retira de sua habitação humana. Dentro de éons de tempo, ela tenta de novo uma jornada humana no mundo da matéria física, até que a vitória final seja alcançada conscientemente,
e por sua livre vontade. Mesmo na atividade externa de vossa vida, se comprardes alguma coisa e não a usardes, ou se algo maravilhoso e perfeito vos oferecerem e não o aceitardes, ser-vos-á impossível tirar daí algum proveito. Assim acontece com a grande presença de Deus dentro de nós. A menos que reconheçamos que a nossa vida é a vida de Deus e que todo o poder e energia de que dispomos para fazer o que quer que seja é poder de Deus e energia de Deus. Como poderemos ter qualidades de Deus e realizações em nosso mundo? Como filhos de Deus, somos autorizados a escolher a quem serviremos, se a poderosa presença de Deus dentro de nós ou a personalidade humana exterior, a satisfação dos apetites humanos exteriores e das exigências dos sentidos tem como único resultado miséria e destruição. Todo desejo construtivo é realmente o próprio Deus interior impulsionando a perfeição a manifestar-se, para uso e proveito do eu externo. A grande energia de vida que está fluindo através de nós constantemente. Se a dirigirmos para realizações construtivas, ela nos trará alegria e felicidade. Se a dirigirmos para a satisfação dos sentidos, não pode haver senão miséria como resultado, porque é tudo ação da lei, uma vida, energia impessoal. Conservai diante da atividade externa de vossa mente a lembrança constante de que sois vida, Deus em ação, em vós mesmos e em vosso mundo. O eu pessoal está constantemente clamando pela posse de bens materiais e poder, quando a própria energia mediante a qual existe lhe é cedida pelo seu Deus interno. A externa atividade humana pessoal não possui nem mesmo a própria pele. Até os átomos de seu corpo lhe são emprestados pela suprema presença de Deus do grande oceano da substância universal. Exercitai-vos em fazer voltar todo o poder e autoridade para a grande e gloriosa chama divina, que é vosso eu real, e a fonte da qual tendes recebido sempre tudo o que é bom. Há muitos canais sinceros, alguns têm mais compreensão que outros. São todos filhos de Deus, servindo do melhor modo possível, de acordo com a compreensão que têm no momento. Não podemos julgar ninguém, devemos reconhecer e ver só Deus expressando-se em tudo. Nosso esforço é abençoar toda a vida, onde quer que seja. Vemos a luz interior irradiar através de tais atividades, e isso torna impossível nós nos enganarmos quanto a expressarem ou não a verdade. O mesmo sucede no que concerne aos indivíduos. Os que oferecem seus serviços em nome do ascensionado Jesus Cristo receberão sempre mais do que o normal poder sustentador. Não podeis imaginar como é grande a necessidade de harmonia no eu exterior. Uma vez que a plenitude da perfeição e do poder interno deve se expressar em vossa vida externa. A importância de manter um sentimento de paz, amor e serenidade no eu pessoal, sempre e em qualquer circunstância, porque quando isso acontece, a poderosa presença interior de Deus pode atuar sem limites num instante. A expansão contínua de um sentimento de paz e amor divino para todas as pessoas e coisas incondicionalmente, não obstante julgueis ser isso merecido ou não. É a chave mágica que abre a porta e liberta instantaneamente este tremendo poder de Deus interior. Feliz realmente é aquele que aprendeu esta lei, porque então procura ser todo paz e amor. Sem isso, a humanidade nada tem de bom e com isso tem todas as coisas perfeitas. A harmonia é a nota-chave, a grande lei una da vida. Sobre ela repousa toda a manifestação perfeita, e sem ela todas as formas se desintegram e voltam para o grande oceano da luz universal. O lado humano de qualquer muito pouco conhece das formidáveis maravilhas que existem por toda parte em volta de nós, em qualquer tempo, bem como das infinitas possibilidades no âmago de cada plano de vida, onde todas as coisas são realizáveis. E quanto mais estreitamente vivermos em amor e reconhecimento à nossa divindade,
tanto mais reveladas serão estas maravilhas por toda a criação, em nossas vidas individuais. Não obstante todas as aparências da época presente, a força sinistra que tenta criar caos e destruição por todo o mundo será completamente destruída. Quando isso se realizar, a massa da humanidade se voltará para a grande presença de Deus, que está dentro de cada coração e que também governa o universo. A paz reinará na terra, e o homem irradiará boa vontade para o homem. Os 7 Kumaras, que alguns estudantes do interno conhecem como senhores da chama, vindos de Vênus, foram os únicos de todo este sistema planetário que, por sua livre vontade e infinito amor, se ofereceram para guardar os filhos da Terra e ajudá-los em seu progresso ascensional. Vieram e prestaram aqui auxílio transcendente no período mais crítico do crescimento da Terra. Foi no tempo da iniciação que é o mais perigoso na vida de um planeta e sua humanidade, mas através de tal proteção e orientação foi alcançada a meta e a humanidade habilitada a atingir maiores alturas. Muitos dos irmãos sabem que em cada 25 séculos os Kumaras liberam uma energia grandemente aumentada de amor cósmico, sabedoria e energia. Essa luz flamejante, essa radiação transcendente inundando a Terra e seus habitantes e tudo interpenetrando, é um poderosíssimo processo de elevação, impulsionando o crescimento da Terra inteira, bem como da humanidade. Justamente antes de cada uma dessas grandes efusões ocorrem extraordinárias perturbações físicas e uma inquietação geral é sentida pelo povo em todo canto. Tais perturbações são devidas à discórdia acumulada durante o período precedente. A formação dessa desarmonia é proveniente sempre do desvio do fundamental princípio de vida, e a agitação dos sentidos humanos, assim criada, polui a atividade externa da humanidade, da Terra e de sua atmosfera. É para limpar isso e fazer voltar à humanidade a original pureza da vida que tem lugar a ação cataclísmica. Em seguida a esses períodos é que os Kumaras liberam um poderoso derramamento de luz para iluminar e fortalecer os humanos, habilitando-os finalmente a efetuar a suprema realização. Estamos nos aproximando de um outro período como esse, desta vez pela liberação do grande amor cósmico, da sabedoria e da energia. Os poderosos raios de luz não só estimularão as mentes da raça, como também a estrutura atômica da Terra, tornando-a mais luminosa no nosso sistema solar. Nunca desde que esses grandes senhores da chama vieram à Terra, as condições permitiram que se cumprisse tamanho extravasamento como que aproximadamente se dará. Muitos dos que aparentemente se tornaram endurecidos por suas atividades anteriores despertarão quase como se fosse de um dia para o outro, e sentirão a proximidade da grande presença de Deus dentro do próprio coração. Outros que têm sido mansos e humildes, mas que se têm mantido perto da presença interior, resplandecerão subitamente, assombrando a si próprios e aos outros, pela luz transcendente que manifestarão. Tudo será feito pelo poder de Deus Amor e a humanidade começará realmente a perceber que é o cúmulo da insensatez uma parte da criação de Deus guerrear contra a outra. O desejo de tornar felizes os outros em lugar de si próprios entrará quase que involuntariamente nos corações dos humanos e emitirá uma luz que iluminará o resto do caminho para a perfeição. Só o egoísmo mantém os filhos desta esfera na escravidão e a miséria que lhes foi permitindo exprimir sobre a terra. Mas quando a luz do Cristo expande o amor do coração, o egoísmo foge e volta ao mar do esquecimento. Grandes mudanças físicas naturais se realizarão. 2 grandes centros de luz derramarão sua bênção sobre a humanidade. A gloriosa refulgente presença de Shambhala em sua deslumbrante radiação, e o outro aparecerá nos Estados Unidos,
mas não onde alguns até agora foram levados a crer, e sim num ponto que ainda não foi revelado aos canais externos do mundo. Durante a presente atividade de assistência e intensa efusão de luz, pela grande hóstia ascensionada que assiste aos filhos da terra, centenas de seres humanos notarão que seus atuais corpos físicos serão ativados pelo rápido aumento da velocidade vibratória e, feito isto, verificarão que as limitações físicas humanas e a discórdia terão desaparecido. Qual velha roupa usada que eles, os filhos da luz, serão para sempre um, com a chama da vida imortal e a perfeição da eterna juventude e beleza, uma visível, tangível realidade. Amados filhos da terra, vós estáis vivendo no limiar das idades, cuja porta é conservada aberta pelos grandes seres de amor, que vos convidam sempre a andar conscientemente ao seu lado na luz. Sejam quais forem as atividades do mundo exteriormente, andai com a luz e na luz, indiferentes às aparências. Encontrareis então um mestre de luz que palmilhou essa mesma estrada antes de vós, sempre vigilante ao vosso lado, revelando o verdadeiro caminho. Muda-se o ciclo e nós entramos numa nova dispensação, que traz consigo um meio mais seguro, mais poderoso e, além disso, mais rápido, pelo qual aquele que sobe o caminho para a realização é capaz de manter contato permanente com a grande luz cósmica. Nessa nova ordem, a disciplina para o neófito será focalizar e manter sua atenção inteiramente sobre os 3 mais elevados centros do corpo. Ele fará todo o seu trabalho de acordo com esses pontos. Só os centros do coração, da garganta e da cabeça hão de receber consideração e atenção consciente. Todo esforço do aspirante consistirá em manter a atenção nestes centros, porque somente desviando a atenção dos centros mais baixos, ele será sempre capaz de se elevar da miséria e da limitação. O centro do alto da cabeça é o mais elevado foco do corpo humano, e por onde penetra o cordão prateado de luz líquida brilhante da grande fonte da criação. Quando a atenção da mente está presa a isso com firmeza, a porta da alma é aberta e a tríplice atividade da pura luz branca cerca a cintura precisamente abaixo do plexo solar, cortando para sempre as atividades destrutivas da natureza animal do homem. Isso permite que sua alma faça uma transição súbita para a sua completa atividade divina, unida uma vez mais à perfeição da sua fonte, tornando-se daí por diante eternamente senhor de toda a criação humana, o que significa a discórdia da terra. Os estudantes sinceros deveriam meditar frequentemente sobre a perfeitação da luz de ouro dentro da cabeça, porque ela iluminará e ensinará a mente externa todas as coisas boas. Essa é a luz do Deus interior. Cada um deve senti-la enchendo por completo sua consciência, seu corpo e seu mundo. Essa é a luz que ilumina toda pessoa que vem ao mundo. E não há ser humano na existência que não tenha um tanto dessa luz dentro dele. Por toda parte na Terra há muitos que estão despertando rapidamente e sentindo a poderosa onda dessa luz interior jorrar por intermédio deles, encontrando assim maior expressão. Se tais pessoas se mantiverem rigidamente harmoniosas, se conservarem incansavelmente sua atenção no próprio Deus interior, aceitando e visualizando a plena atividade de sua deslumbrante radiação, poderão ser cingidos pela tríplice atividade da luz branca. Esta corta a criação discordante do mundo exterior. Nada há de supremo senão Deus, nada há de eterno e real senão o Cristo. Nada há de verdadeiro senão a luz. Estes 3 são um, tudo mais é sombra. Lembrai-vos de que as sombras encobrem, desviam e fazem a humanidade tropeçar. Aquele que trilha o caminho da luz permanece fiel ao Cristo e olha sempre para Deus. Vive num mundo próprio e insensível ao turbilhão fervente que o rodeia, trabalhando, todavia, dentro dele enquanto perduram as sombras. Sobre estas projeta sua luz,
obrigando-as a passar do mar do esquecimento. Não há felicidade à parte da contemplação e adoração do grande Deus único, a fonte de tudo. Nada há permanente senão Cristo. Nenhum caminho há para prosseguir através do universo que não seja o caminho da luz. Se vos fortalecerdes com esta eterna compreensão da vida, se jurardes fidelidade unicamente à vossa fonte, Deus permanecendo leal ao Cristo, e carregardes a luz, aceitareis como vosso código de honra a obrigação de amar e abençoar a vida, seja qual for a forma em que ela possa estar manifestando, onde quer que a encontreis. Este é o eterno plano de existência e quem quer que o conheça pode dirigir-se a qualquer parte do universo, explorar tudo o que ele contém e, não obstante, ser insensível a quaisquer sombra que a humanidade tenha criado no seu esquecimento, de onde ele surgiu. Só Deus é grande e somente a fonte de toda a grandeza pertence toda a glória. Aquele que conhece unicamente sua fonte e recusa tudo mais é sábio, realmente porque se torna felicidade permanente e é mestre onde quer que vá. Então, e só então, pode ele tornar-se criador de mundos. Sobre estes espalha sua felicidade e nessa atividade vive realmente o plano divino para todos. E aqui terminamos a nossa gravação com as últimas palavras do livro Mistérios Desvelados, aonde tem um decreto. O último capítulo se refere a uma reunião que teve no Grande Royal Teton, onde vieram seres de Vênus. E o mestre Lanto termina a reunião dizendo: membros da fraternidade do Royal Teton, revelai esse plano aos transviados filhos da terra. Derramai vossa irradiação sobre as sombras que eles próprios criaram e indicai-lhes o caminho do grande sol central, nossa origem transcendente. Minha luz vos envolve, meu poder vos ergue, meu amor alenta através de vós aqueles que procuram ser lar na luz. Querida humanidade, possa esta mesma poderosa irradiação derramar sua luz para vos iluminar, curar e abençoar, com esse divino amor que sempre a todos conservará, estreitados no eterno abraço de uma suprema luz. América, Deus vos abençoe e vos revista agora com a imorredoura luz sem sombra. Fim. Eu agradeço aos mestres, ao amado mestre Saint Germain por esses ensinamentos que ele passou e por você ter escutado. Espero que tenha sido produtivo para você, tenha te trazido conhecimento, tenha te ajudado a elevar um pouco mais a consciência e levar a luz no seu coração, na sua mente, na sua vida. Eu continuarei com essas gravações. O próximo livro é A Presença Mágica, se eu não estou enganada. Depois tem o livro dos decretos e instruções do mestre ascensionado Saint Germain, que são os 4 que são traduzidos para o português. Fora isso, eu estou trabalhando também na tradução dos demais livros. Esses livros do Movimento I Am são em número de 15 e somente 4 foram traduzidos para o português, porém apenas 3 são conhecidos da maioria. Esse 4 poucos conhecem e tem muito conhecimento, então eu vou gravar também para vocês. Então é isso, meus queridos. Só corrigindo, o terceiro livro, na verdade, não é de decretos. É um livro de discursos. Me perdoem. Fiquem na paz, que a luz divina os abençoe sempre. E que o amor divino possa fluir de seu coração para abençoar a tudo e a todos ao seu redor.